Tô gravando. Então, eu li primeiro Coríntios 2, do 14 ao 16, Efésios 6, 12 e Efésios 6, 18. Eu tive essa experiência, né, de uma pessoa falar umas coisas justamente sobre esse meu filho. E aquilo, na hora, eu percebi que aquilo ali tinha lançado uma coisa ruim, uma coisa negativa sobre ele, sobre o meu filho. Mas eu não tomei atitude na hora. Quando foi à noite, o meu filho, ele não dormia, ele gemia. Eu fui ver se ele estava com febre, ele não estava. Eu achei que ele estava doente, que ele estava com alguma coisa, porque ele não conseguia dormir. Ele estava muito inquieto, ele não dormia nem na minha cama, nem com o pai dele, nem na cama dele. E aí, nisso, já ia dar 4 da manhã. E eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que orar. Eu sabia que eu tinha que me posicionar, tomar alguma atitude. Mas eu estava tão oprimida, eu estava me sentindo tão oprimida que eu não tinha atitude. Eu ficava só pensando naquilo e trazendo à memória o que tinha acontecido. Só que eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, assim, e eu fiquei naquilo, eu falei, aí teve uma hora que eu falei, chega, vai dar 4 da manhã, daqui a pouco eu tenho que, daqui a pouco eles vão levantar para ir para a escola e eu tenho que resolver isso. E quando eu levantei, geralmente eu oro primeiro, depois vou ler a palavra. Mas na hora, me veio uma coisa assim de ler a palavra primeiro. E eu pedi para Deus falar comigo. E eu vou ler para vocês o que Deus falou para mim, ok? Porque Deus fala com a gente através da palavra dele, gente. Ele fala com a gente de várias formas. E foi nesse dia que eu mandei para vocês, no Cultura de Cuidados, esses versículos, porque é o que Deus tinha acabado de falar comigo. Tiago 5, do 13 ao 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E quando eu li essa palavra, para mim ficou muito claro que eu já sabia o que eu tinha que fazer. E assim, Deus falou de novo para mim, você tem que fazer. Eu tinha que o quê? Orar. Eu tinha que me posicionar espiritualmente. E na hora, o que Deus também falou muito claro para mim, quando eu comecei a orar, é que nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, a gente tem que reagir às coisas espiritualmente. A gente, às vezes, nós somos muito terrenos. Nós moramos nessa terra, vivemos nessa terra, mas a gente se esquece que a nossa matéria vai ficar aqui, vai virar pó, mas o nosso espírito é eterno. Então, a primeira coisa que eu tinha que ter feito não era ter ficado só pensando e pensando sobre aquilo. E, ele não dorme, ele não dorme. Não. Eu precisava fazer o que eu fiz naquela hora, que foi orar. E quando eu comecei a orar pelo meu filho, eu nem terminei de orar. Eu peguei ele, para vocês terem ideia, ele queria dormir no chão. Eu pegava ele do chão, colocava na cama, o menino ia pro chão de novo. Gemia, gemia, parecia que estava doente. Era uma perturbação. A minha filha também estava gemendo na cama dela. De vez em quando ela resmungava. E eles não são assim, eles dormem plenamente a noite inteira. Aí o que eu fiz? Quando eu comecei, eu peguei meu filho e falei assim, filho, vem aqui ficar com a mamãe. E coloquei ele de frente para mim, abracei ele. E eu comecei a orar por ele. E depois que eu comecei a orar por ele, em poucos minutos ele adormeceu. E ele assim, ele mesmo se deitou na cama, saiu do meu colo, se deitou, escorregou e dormiu a noite inteira, como se nada tivesse acontecido. E enquanto eu orava, eu senti um mundo espiritual, aquela opressão. Nessa mesma noite, eu vi como se fosse... eu estava estudando no meu quarto e os meus filhos na sala com meu marido, brincando, dando risada. Até o pequenininho, eu acho que estava com ele também.
E eu tava ali estudando e eu senti pegando, sabe, a pessoa tocando no meu pé, me chamando? E aí quando eu olhei, eu achei que era o meu filho, esse que teve essa perturbação durante a noite. Eu achei que era ele, não era. Era tipo do tamanho dele, no formato, como se fosse o formato dele, mas ela era tudo escuro, era uma escuridão. Para, Emanuel. Era uma escuridão. Então, na hora que eu vi aquilo ali, como, tipo, às vezes eu reajo, tipo assim, deixa eu ir pra lá. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. E continuei estudando. Mas quando foi à noite, eu passei toda essa luta. Isso porque eu deveria ter repreendido, ó, na hora que eu vi, na hora que eu percebi. Mas eu não tomei nenhuma atitude. Às vezes a gente quer ser muito normal. Às vezes a gente quer ser muito, tipo, às vezes a gente quer se comparar com as pessoas do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos seres espirituais. Nós somos pessoas que temos o Espírito Santo. Deus falou claramente comigo naquela noite que, como uma pessoa espiritual, eu tenho que me comportar, me posicionar como uma pessoa espiritual. Então, eu não posso ignorar as coisas espirituais. Eu não posso fingir que está tudo bem. Eu não posso fingir que o meu filho só. Meu filho não está bem hoje. Meu filho não está bem hoje por quê? Foi porque o inimigo, ele trabalha através das pessoas. Eu não estou dizendo que aquela pessoa é ruim. Ela não é ruim. Ela é uma pessoa maravilhosa. Mas, através de uma brecha ali na hora, o inimigo agiu. Então, foi assim, foi uma noite longa, que poderia ter sido uma noite bem curta, bem tranquila. A gente poderia ter dormido tranquilamente a noite inteira, mas eu creio que Deus também permitiu isso para falar comigo. Foi muito claro para mim. Você é espiritual, você precisa agir como espiritual, você precisa olhar, você precisa ter percepção, você precisa entender o mundo em que a gente vive, o mundo que eu vivo, como espiritual. Como diz aqui, né, em 1 Coríntios 2, 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, são discernidas espiritualmente. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer dar justificativa, quer explicar as coisas através dos olhos da carne, através dos nossos olhos normais. Mas a gente tem que olhar as coisas de forma espiritual. Às vezes a gente está passando por coisas e não sabe por que não sai daquilo. Não sabe por que na família... na minha família tem muito aborto. Poxa, isso não é normal. A gente não pode normalizar as coisas do mundo, as coisas que não vêm de Deus, as coisas que a gente sabe. Uma coisa que eu oro muitas vezes é que Deus manifeste como o céu na terra, porque no céu não tem doença, no céu não tem opressão, no céu não tem mentira, no céu é Deus quem reina. Então, naquela noite que eu comecei a orar, mas assim, Deus me mostrou tanta coisa porque o inimigo é sorrateiro. Ele aproveita dessa nossa que às vezes a gente não olha espiritualmente as coisas, não percebe as coisas espiritualmente, então ele vai trabalhando ali, entendeu? E a gente olhando com os olhos do mundo, tipo, tudo pra gente é normal, tudo é ok, daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora. Isso aqui é uma coisa que acontece com todo mundo, mas nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus, nós fomos escolhidos por Deus, nós temos o Espírito Santo. Eu lembrei também hoje, quando eu estava preparando essa palavra, pedindo a Deus, eu lembrei de quando Jesus pergunta, né? Quem ele é, quem dizem que ele é. E aí um fala, dizem que você é Elias, que está encarnado. Outros dizem que você é fulano. Mas aí Simão Pedro diz, você é o filho do Deus vivo. E ele fala, abençoado você é, Simão Pedro. Porque Deus te mostrou para você quem eu sou. Então, assim, nós só conseguimos discernir as coisas no mundo
as coisas realmente como elas são e não como aparentam ser, ou não como, ou a gente também acaba nem enxergando, a gente enxerga coisas que normalmente não enxergaríamos, descobrimos coisas que não descobriríamos através do Espírito de Deus. É ele que revela pra gente. E naquele momento, o único que teve a revelação de quem realmente Jesus era e é foi Simão Pedro. Por quê? Veio dele? Não. Foi o próprio Deus que revelou para ele. Hoje a gente vê tanta gente lendo a Bíblia e lendo a palavra de Deus, tantas religiões em guerra entre si, todas amando o mesmo Deus, mas nem todas tendo a revelação do Espírito. Porque se todo mundo que lê a palavra de Deus tivesse a revelação do Espírito, não teria tanta confusão, não teria tanta doutrina, né? Uma coisa que a Vera falou na semana passada, que todo mundo gostou muito, foi uma revelação, é que a doutrina ela veio para separar e não, né, veio para trazer divisão na igreja. Ela divide. Então, se todos nós, quando, por exemplo, a gente vai ler a palavra, se 10 pessoas lerem a palavra, cada uma vai entender de um jeito, provavelmente, porque a palavra é viva. A única questão é, nós estamos lendo e discernindo espiritualmente ou está sendo na carne, como se você estivesse lendo um livro de culinária. Então, aqui em Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estejam atentos, porque na palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra potestades, é contra dominadores, é contra autoridades do mal. Na palavra de Deus também fala sobre a história de Daniel, que ele jejuou, ele orou, e o anjo falou o quê quando ele veio responder? Ah, a sua oração foi atendida no primeiro dia. Você só não recebeu resposta porque eu estava lutando lá com o príncipe da Pérsia. Então, nós devemos... Então, eu sempre falo de oração, né? Que a gente precisa orar. Mas assim, muito importante, gente. É muito importante. E aquela coisa, às vezes a gente fica falando assim, eu vou orar à noite antes de dormir. Eu vou orar em tal momento do meu dia, que é um momento que eu consigo solenemente falar com o Todo-Poderoso. Eu creio da seguinte forma, pelo menos é o que eu faço na minha vida. Eu oro na hora que vem, assim, sabe? Eu oro também à noite, antes de dormir, mas eu percebo que hoje, pela minha rotina com 3 crianças, às vezes de manhã, quando todo mundo foi para a escola, ou eu tô sozinha, sempre, não é nem que eu programo isso, me vem aquele ímpeto, sabe? E aí eu começo a orar, e aí eu oro mais livremente, sabe por quê? Uma coisa que eu percebo é que muitas vezes as pessoas vão falar com Deus e falam com Deus como se estivesse falando com a telefonista do fast food. Falam com Deus como se estivesse falando com uma pessoa que, por exemplo, você liga na pizzaria e fala assim: sabe de uma coisa? Eu quero meia catupiry e meia brócolis. Não é assim, gente. Porque assim, você age como se não conhecesse a Deus. Você age como se não fosse espiritual. Fosse normal, como se eu estivesse falando assim com o cara da entrega. Ó, meu endereço é tal e eu quero que entregue tal dia, tal horário, dessa forma. Não é assim. Eu fico pensando, a gente não precisa fazer toda uma coisa, uma corte para ir falar com Deus. Mas a gente precisa falar com Ele como com Ele, entende? Por exemplo, eu converso com os meus pais todos os dias. Quando eu ligo para eles, por mais que eu não esteja vendo eles, que é o nosso caso, a gente não está vendo Deus. Porque se a gente estivesse vendo Deus, se nós estivéssemos sendo carnais, eu e Deus aqui, o comportamento seria outro, de todo mundo seria outro. Mas como nós não estamos vendo, como a gente está agindo no espiritual quando a gente ora, a gente acaba tratando ele dessa forma. Mas quando eu falo com os meus pais, por exemplo, se eu falar com qualquer uma de vocês que eu conheço vocês, eu vou falar diferente do que eu falo com a telefonista, que eu não sei quem é. Eu vou falar com vocês, eu vou falar: oi Marta, Maria, tudo bem? E aí? Tal. Sabe? Eu vou falar de uma forma
de quem conhece, de quem respeita, de quem fala e sabe que está sendo ouvido e para também para ouvir. Então, por que a gente não fala assim com Deus? Sabe? Então, é uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo as pessoas orando no automático, sabe? E eu vigio para não fazer isso. E uma coisa que eu vou falar para vocês é que eu percebi através da minha vida que quando eu escuto uma pessoa pregando, é porque ela tá pregando para ela mesma e é porque ela já passou por algo, entendeu? Porque Deus já falou aquilo com ela, com certeza, porque ela também precisava daquilo. Então, quando eu vejo alguém falando assim, pregando, ai, nossa, que pregação incrível, que pregação maravilhosa, eu não tenho dúvidas que tudo aquilo que aquela pessoa falou, seja sobre santidade, sobre pecado, sobre vida espiritual, sobre qualquer assunto, eu tenho certeza que aquela pessoa está falando não é da boca para fora, é porque ela passou por isso. Aquilo já passou por ela, entende? Então, quando eu estou falando para vocês que me incomoda essa questão de, às vezes a pessoa vai orar e a pessoa fica assim, ai, meu Deus, não sei o que, ai, gente, isso me incomoda demais. Porque eu fico pensando, se sou eu do outro lado, eu falo assim, ô meu filho, por favor, né? Você tá falando com quem? Então, tipo assim, quando eu vou falar com Deus, eu procuro, sabe, assim, prestar atenção no que eu tô falando, prestar atenção também no que eu tô sentindo, no que tá acontecendo, qual é o discernimento, qual é o discernimento que eu tô tendo, que Deus está me dando em relação ao que eu tô falando, em relação ao que eu tô orando. Às vezes você tá orando assim, ai, meu Deus, por favor, abençoa meu filho em tal coisa. E aí, tipo, você não presta atenção e às vezes Deus tá querendo te mostrar, ó, sabe por que tá acontecendo isso com seu filho? É porque tem um inimigo causando uma influência nele através daquilo ali. Então, hoje o que eu tinha para trazer para vocês é isso, tá? Sobre essa questão da gente se perceber e se aceitar e se reconhecer como seres espirituais. Que, graças a Deus, o Todo-Poderoso, todos nós aqui temos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela as coisas, é o Espírito Santo que nos dá discernimento de tudo. Então, para que a gente tenha atitude para transformar a nossa vida, para viver uma vida espiritual. Quando eu digo espiritual, é no Espírito, com o Espírito. Que hoje eu oro e peço a Deus que o Espírito Santo possa fluir através das nossas vidas de uma maneira assim livre, de uma maneira espontânea, de uma maneira onde caia por terra em nome de Jesus toda religiosidade e que nós possamos ser simples, simples diante de Deus e ter esse relacionamento e esse reconhecimento que sem o Espírito de Deus, sem essa revelação, nós não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada e nada dá certo na nossa vida. Quanto tempo eu ainda fiquei sendo, sabe, oprimida e passando por aquela situação, aquela noite. Gente, foi 4 horas da manhã que eu resolvi me levantar e resolver a situação. Porque eu falei, chega, vai dar 4 da manhã. Daqui a pouco é 6 da manhã e a gente vai levantar. Então, hoje eu convido vocês se vocês puderem ler depois 1 Coríntios 2 inteiro, vale muito a pena. Paulo fala que se as pessoas tivessem tido a revelação do Espírito de quem era Jesus, não teriam crucificado ele. Então, nos falta essa revelação, nos falta fluir nesse Espírito, nos falta fluir no Espírito de Deus. Evitaria muita confusão, evitaria muita opressão, evitaria muito sofrimento nas nossas vidas. Que nós possamos sempre orar, amar a Deus, entregar o nosso dia nas mãos dele, mas não também sendo relapsos, tipo assim, ai Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, abençoa o meu dia e tá tudo certo, tá tudo ok. Porque o inimigo é astuto e ele vai agir de modo influenciando o nosso dia, influenciando a nossa vida, influenciando o futuro dos nossos filhos, influenciando a nossa família, a nossa casa. Então a gente tem que ficar atento e também não rejeitar e não
normalizar essa questão não normalizar essa questão das guerras que a gente passa durante o dia, das coisas que a gente passa durante o dia. Alguém lançou uma palavra sobre você, alguém olhou para você com aquele olhar, para os dois, alguém olhou para você com aquele olhar de inveja, de raiva, lançou alguma coisa sobre a sua vida, repreende na hora, não fica sofrendo não. Então era isso que eu ia trazer para vocês hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa, abrir o microfone, fica à vontade. Se ninguém quiser participar, a gente vai orar e vai concluir. Pode falar, Márcia. Boa noite. Eu estava ouvindo você falar, eu sempre gosto de ouvir você falar, porque você sempre fala umas coisas assim, muito pontuais, eu gosto muito das suas colocações. Você estava falando sobre oração e a forma que a gente se aproxima de Deus enquanto vai orar e tal, e eu já percebi muito disso também, e eu já fiz muito isso também, né? Parece uma reza, quase uma reza, porque a reza é uma coisa repetitiva. Senhor, eu lembro quando eu era pequena, meu pai me ensinou a oração para almoçar. Eu era criança, Pai do céu, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. E aí, toda vez que eu ia almoçar, Pai do céu, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. E aí você citou um exemplo da forma de falar com a Marta. Quando você vai falar com a Marta, ou com qualquer outra pessoa, com a sua família, de alguém. Mas você sabe, eu fiquei pensando, minha mente vai viajando assim. Às vezes a gente não fala com Deus da forma que a gente trata aquela pessoa que é próxima, porque falta intimidade. Falta intimidade. E o que nos leva a ter intimidade com Deus é a oração, porque a oração é a conversa que você tem com Deus. Como que você conversa com Deus? Lendo a Bíblia? Não. Cantando? Não. Você conversa com Deus, até no cântico comunica, mas a forma que você se comunica com Deus é orando. Então, quanto mais você orar, mais você vai conversar com Deus, mais você vai ficando íntimo. Vai chegar um dia em que você não vai nem precisar falar, porque Deus vai saber exatamente, porque Deus já te conhece tanto que você não vai precisar falar. A Bíblia fala mesmo sobre isso. E vai também chegar momentos que você vai ajoelhar, pedindo a Deus uma resposta, e você não vai nem precisar, no teu silêncio abaixado, com a sua cabeça baixada lá, orando ou em pé, não sei como que você ora, da sua maneira, você vai entender o que Deus está querendo te dizer por causa da intimidade que a gente tem com Deus. E a intimidade que a gente tem com Deus leva exatamente nesse ponto que você está falando, da gente perceber quando uma coisa é espiritual ou deixa de ser. Então, todas as vezes que eu oro, parece até um mantra. Todas as vezes que eu vou orar, eu peço a Deus muito, 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 eu peço discernimento. Eu falo para Deus, Senhor, me dá discernimento. Sabe por quê? Para eu não ficar confundida quando as situações aparecerem diante de mim. Às vezes aparece uma situação, o que você falou. Eu já vivi uma situação parecida. Eu não peguei você falando no início, mas pelo que você falou, pelo que eu entendi da conversa, você travou uma batalha espiritual durante a madrugada. E eu já sofri uma situação dessa, do diabo vir no meu quarto e me prender na cama, de eu não conseguir me mexer, de sentar em cima de mim, eu querer me mexer, eu não conseguir, de eu abrir o olho e falar, tem alguém aqui, de eu achar que tinha alguém em cima de mim, mas não tinha. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, não, isso aqui não é qualquer coisa não, isso aqui é presença maligna. E sabe o que eu fiz? Pensa que eu abri a boca para repreender? Fiquei com medo. Comecei a orar em pensamento. Comecei a falar, Senhor, em pensamento, tá? Jesus, em nome de Jesus, repreende. Comecei a repreender em pensamento. Eu não tive coragem de abrir a boca. E olha, essa coisa durou, assim, uns 10 minutos. Acho que Deus permitiu que aquilo durasse ainda uns 10 minutos, para depois
depois que tanto que eu clamei a Deus em pensamento, de tanto que eu clamei, aí, de repente, aquilo, pum, saiu, parece que o quarto ficou iluminado, parece que iluminaram, assim, com 1000 lâmpadas. Meu quarto clareou. E eu entendi que o mal tinha saído. Então, a oração faz a gente ter esses momentos de entender quando a gente está tendo um ataque normal, quando alguém está só falando com a gente grosseiramente, ou quando a gente está tendo um ataque espiritual. Mas eu fiquei aqui muito pensativa, muito, me reportei para o meu trabalho, em situações que, às vezes, eu estou no meu trabalho e eu vivo de ataque espiritual, que você está falando, às vezes, de seta, coisas que as pessoas falam. E, às vezes, você acha que a pessoa está só falando de brincadeira, mas, na verdade, não tem nada de brincadeira. Por trás daquelas palavras, tem uma intenção maligna em cima de você. E aí você acaba o quê? Você não fala nada, você fica quieto, aquilo vem, bate em você. E aí, se você não estiver numa vestidura espiritual, aquilo te atinge. E aí, aquilo você acaba carregando, vai para casa e tal. Mas, paz, Vera, só a minha colocação que eu queria falar era disso, que a gente só vai se aproximar mais de Deus. E você falou também sobre pedir. Às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Você falou, eu peço pelo meu filho, mas eu, na verdade, eu não entendo o que está por trás daquela situação que o meu filho está vivendo. Então, quando eu tenho discernimento, quando eu tenho um entendimento que Deus me revela, eu vou saber exatamente o que está por trás daquela perturbação que está na minha família, no meu marido, no meu emprego, sabe? Outro dia eu estava num problemão tão grande, para mim, tá? Problemão para mim. Lá no meu trabalho, mas olha, pensa em perseguição. Eu lembro que eu mandei mensagem para a pastora Josa, e eu falei para ela, chorando, eu falei, pastora Josabel, eu vou chutar o pau da barraca, eu não aguento mais isso. Mas eu chorava, eu no trabalho, mandando um áudio para ela. Daqui a pouco, deu um tempo, ela me respondeu, ela falou, Márcia, presta atenção, o diabo está tirando o teu foco. É isso que o diabo está fazendo, o diabo está tirando o teu foco. Você está mirando em aonde você não tem que mirar. Presta atenção, tira os teus olhos desse problema, dessa situação aí, porque o que Deus tem para você está lá na frente, então tira o foco. Então, às vezes, a gente está tão disperso, está tão desapercebido, mas o que faz a gente estar disperso, e eu não estou aqui exortando ninguém, pelo amor de Deus, eu estou falando de mim. O que faz, às vezes, a gente estar disperso no reino de Deus é exatamente a falta de comunhão que a gente tem com Deus. Porque se eu não tenho comunhão com Deus, eu não vou entender esse mundo espiritual que você está falando. E aí as situações vão vir, vão acontecer e vão passar, e eu vou achar que é fulano que tem uma pindima comigo, que é o meu marido que está de ovo virado, é meus filhos que são desobedientes. Quando, na verdade, é o mundo espiritual se levantando contra mim. Mas eu não estou tendo discernimento. Mas por quê? Porque eu não tenho comunhão com Deus, eu não falo com Deus, eu não oro, eu não busco a Deus. E isso eu falo para mim, tá? Eu estou falando para a Márcia. Eu não estou falando para a Michele, para a Vitor, para ninguém. Eu estou falando para a Márcia. Eu preciso orar mais, sabe? Às vezes eu estou no trabalho e eu elevo o pensamento a Deus e eu faço minha oração. Outro dia eu postei algum negócio assim, pessoas que falam com Deus andando na rua. Sou eu. Eu direto, eu estou andando. Quantas vezes no ônibus eu boto até o fone? Aí eu começo a falar. As pessoas devem achar que eu estou cantando, mas na verdade eu estou falando. Muitas vezes eu estou orando, mas eu estou com fone, aí a pessoa deve achar, está cantando, ele está fazendo, está mexendo com a boca baixinho. Mas a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, é em todo tempo. É em todo tempo. Você falou, Michele, que às vezes é você que escolheu o seu tempo.
Você colocou de manhã, para mim, é o melhor, as crianças estão na escola. A gente, no nosso dia a dia, a gente sabe o que cabe a nós de melhor, a gente se adapta. Mas, na verdade, Paulo fala, orai sem cessar. Sabe por quê? O mundo espiritual não cessa de nos atacar. Ataca a todo momento, a toda hora, em todo instante. Então, já que ele nos ataca toda hora, todo instante, o diabo não brinca de ser diabo, a gente que fica brincando de ser crente. Eu vou orar quando dá vontade. Agora eu estou cansada. Não sei quantas vezes eu vou deitar. Eu deito, faço a minha oração, viro para o canto e durmo. Aí depois, no dia seguinte, eu quero a vitória. Se eu mesma não fiz o sacrifício que eu falo assim, que o maior sacrifício Jesus fez, mas eu não me disponho, sabe, a agradecer, pelo menos pelo dia, Senhor, recebe a minha adoração sincera agora, sabe, porque o Senhor me deu o Salmo 92, me parece que é 92, ele fala sobre isso. De manhã, você pede as misericórdias de Deus e à noite você agradece a fidelidade. O que é isso? De manhã você fala assim, Senhor, eu estou indo trabalhar, me protege, me guarda e me livra. E aí, quando você chega de noite em casa, você fala, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me guardou, me livrou e me protegeu. Então, de manhã a gente pede a misericórdia, à noite agradece a fidelidade, porque Deus foi fiel. Então, Deus, ele sempre cumpre a parte dele. E eu preciso fazer a minha parte. A minha parte é fácil. Não é difícil, mas às vezes eu deixo a desejar na minha parte. Então, era isso que eu queria falar. Desculpa de ter falado tanto. Tá certo, Márcia, tá certo. Foi ótimo o que você falou. Então, você falando, né, realmente, às vezes a gente fala com Deus como se fosse um mantra. E tá errado. A gente tem que falar com Deus de forma pessoal, igual eu falei para vocês. A gente, quando, por exemplo, se eu falar no telefone com você, eu vou falar de forma pessoal. Não vou falar como se eu estivesse falando com o atendente no telefone que eu tô pedindo uma pizza. Então, a gente precisa falar com Deus de maneira que a gente creia e a gente tenha certeza, sem sombra de dúvidas, que ele tá ouvindo a gente. E que ele é real e que ele nos ama. Na palavra de Deus, em 1 Coríntios 2, 9, fala assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso, né? Para a gente agir de forma espiritual. Que a gente tenha um olhar espiritual sobre todas as coisas. Acho que são 3 pontos que você falou, Márcia, que eu acredito assim. Quando a gente ora, não é que Deus está conhecendo a gente, porque Deus, ele criou a gente e ele conhece a gente no nosso mais profundo, ele realmente nos conhece. Na palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, que a própria alma o desconhece. Nem nós conhecemos o nosso coração, porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração é mau. É igual eu aprendi com a Josabel. A Josabel falou assim, você acha que a gente tem mania de falar assim, fulano tem um coração tão bom? Ninguém tem um coração bom. Nós temos o coração mau, e é por isso que nós somos inclinados ao pecado. A gente gosta do pecado, a gente gosta de pecar. Então, se a gente não alimentar o nosso espírito, se nós não formos espirituais, seres espirituais, o que vai reinar na nossa vida, o que vai comandar a nossa vida é o pecado, é a carne, porque a gente tem inclinação para isso. O nosso coração é ruim, nosso coração não é bom. Bom é Deus que está em nós. Bom é Deus que deu o Espírito Santo para nós. Uma segunda coisa que você falou, né? Que a gente precisa orar sem cessar. Realmente, a gente precisa orar sem cessar.
nós não conseguimos, né? É humanamente impossível a gente ficar 24 horas orando. Mas, é igual eu falei, pela manhã, ultimamente, né? Eu tenho sentido um ímpeto muito forte de começar a orar. Mas isso às vezes acontece no meio do dia, às vezes acontece à noite, às vezes do nada eu pego as crianças, eu falo, vem um por um. Aí eu pego um, ponho no colo, ponho a mão na cabeça e começo a orar. Agora terminou, vai para lá, vem o outro. E é maravilhoso, porque falar de Deus é maravilhoso, as coisas de Deus são maravilhosas. Nós somos, nós somos espirituais. Então é por isso que quando nós falamos de Deus, quando nós buscamos a Deus, quando a gente começa aqui no Cultura de Cuidados, é tão gostoso que a gente não quer que acabe. Gente, tem dia que a gente fala assim, eu não acredito, a gente tem que ter regra, a gente tem que ter horário, né? Mas é tão gostoso falar de Deus que a gente, quando eu era solteira, minhas amigas já sabiam. Ai, gente, só chama a Michele para dormir na sua casa se você estiver disposta a fazer uma vigília. Porque toda vez que eu ia para casa das minhas amigas, depois do culto de jovens no sábado, a gente conversava de Deus e orava e buscava e não sei o quê. E era o fogo descia, e eram as meninas do manto. Até de manhã. Aí a gente dormia 1, 2 horas, assim, acabou, tava na hora de ir pro culto no domingo de manhã, todo mundo acabada, cheia de olheira. Mas tinha sido maravilhoso. A gente ficava ali, ó, até assim falar, não, tudo que tinha para rolar, rolou, sabe? Então, assim, é tão gostoso falar de Deus, é tão bom a gente se encher do Espírito, é tão maravilhoso que quando a gente se enche do Espírito, porque somos espirituais e Deus é tão maravilhoso que nos deu o Espírito Santo, sua presença, que a gente se pergunta por que que a gente não faz mais isso? Por que que a gente perde tanto tempo com coisas do mundo? Porque, na verdade, as coisas espirituais, as coisas de Deus são muito melhores, muito maiores, muito mais gostosas do que as coisas do mundo. Só como a gente está tão inclinado para o mundo, a gente acha gostoso aquilo e vai ficando preso naquilo. Mas quando a gente se inclina para as coisas do espírito, a gente rapidinho abandona as coisas do mundo. Olha, quando eu olho uma pessoa que não é cristã, que não conhece a Deus ainda, eu olho para ela e eu tenho pena. Eu penso assim, poxa, essa pessoa, ela ainda é assim porque ela não teve um encontro com Deus. Porque no dia que ela tiver um encontro com Deus, ninguém resiste. Deus é irresistível. O Espírito Santo é irresistível. Gente, quando vem aquela glória, quando Deus manifesta a sua glória num lugar, não tem um que fique em pé. Não tem um. Pode ser o religioso, pode ser o ateu, pode ser. Gente, ninguém consegue rejeitar Deus, não. Gente, é muita treva, mas a luz é mais forte, é mais poderosa que a treva. A luz dissipa todas as trevas. Eu ia falar outro ponto também. Agora eu já entrei nesse aqui, agora já até. Ai, meu Deus, que coisa gostosa! Ai, a gente até se perde do que tá falando, de tão gostoso que é. Mas então, você falou sobre orar sem cessar, né? Realmente, na hora que Deus falar assim, ó, vamos orar, você começa a orar e às vezes você nem percebe. Uma vez eu falei aqui sobre orar em línguas. Meu, a gente começa a orar em línguas, aí é aquela história, né? Eu tenho que orar em línguas, aí começa a orar em línguas. Com o tempo, você começa a orar em línguas e vai orando em línguas, o sobrenatural se torna o teu natural. E quando você não tá nisso, você acha que é estranho, você sente falta, você sente tá faltando alguma coisa. Então, quando eu falo que vem esse ímpeto de orar, é fome e sede de Deus, gente. É porque eu tô sentindo falta, meu espírito sentindo falta. Michele, acorda. Michele, acorda que você não orou ainda hoje. A gente tá com saudade, vamos conversar. Ai, gente, que coisa mais linda. Dá até vontade de chorar. Que coisa linda. Deus despertar o nosso espírito, Deus chamar a gente para essa intimidade, para falar com Ele. Olha que lindo, Ele sente nossa falta. Gente, que coisa mais linda. Que coisa maravilhosa. É Deus. Gente, como eu peço perdão a Deus aqui agora. Eu quero pedir perdão a Deus aqui publicamente, porque quantas vezes Ele me acorda de madrugada
Quantas vezes ele me chama de madrugada e eu não falo com ele. E eu falo assim, não, eu vou descansar, eu vou dormir. Ou às vezes eu não tô com sono, porque quando Deus chama a gente, é incrível, é um despertar do espírito. Deixa eu isso não. É um despertar do espírito. Você não sente sono, você não sente cansaço. Se você passar uma noite em vigília diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, você vai trabalhar no outro dia carregado. Você não. Gente, não tem cansaço, não tem sono, não tem preguiça, não tem nada. Você vai trabalhar saltando de alegria, cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da alegria do Espírito, porque não tem nada nesse mundo que se compare com a presença e com a alegria que o Espírito Santo dá pra gente. Nada nesse mundo. Quando eu vejo uma jovem hoje falando assim, eu vou me entregar para fulano de tal, porque eu preciso desse amor. Não, ela não precisa. Gente, não vale a pena viver no pecado. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena trocar a presença de Deus, trocar a sua intimidade com Deus, o seu momento com Deus, principalmente quando Ele está te chamando. Gente, se ele tá te chamando, é porque ele tem algo para te falar, ele tem algo para fazer na sua vida, ele tem algo para te curar, para te transformar, para te revelar. Olha, todas as vezes que Deus me chama, gente, ele fala comigo de uma forma clara. É uma palavra rema, é uma palavra que gera, é uma palavra que traz vida, é uma palavra que traz transformação, é uma palavra de bênção. Quantas vezes eu tô orando e eu tô vendo as bênçãos de Deus caindo do céu? Quantas vezes Deus nos traz à memória uma pessoa, é pra gente orar por aquela pessoa. Quantas vezes Deus dá um start na gente, mas às vezes a gente rejeita isso. É igual eu estava falando para vocês. Eu tive uma experiência que a pessoa proferiu palavras sobre o meu filho. Eu vi que ela... Mas eu vi que no mundo espiritual aquilo era treva. Mas eu agi de forma natural. Passei a noite inteira numa guerra aí que só acabou quando eu levantei e falei assim, chega, vou orar. Gente, eu sabia. E sabe o que eu conversando com a Josabel depois ela me falou? Michele, você pecou. Porque quando você aceitou aquelas palavras, quando você não teve atitude, quando você não orou, você pecou. Você pecou por não ter feito. Gente, eu tenho aqui no Cultura e conversando com a Josabel, eu tenho aprendido tanta coisa sobre pecado que eu falo assim, gente, pra gente é tudo muito óbvio. O que eu tô falando agora é tudo muito óbvio. Não é nada novo. Mas o óbvio só se torna, para de ser, o óbvio só se torna óbvio mesmo pra gente quando aquilo entra no nosso coração e faz sentido. Quando é uma palavra que o Espírito revela. Porque você pode ouvir 10 vezes uma coisa, se o teu Espírito não despertar, se o teu Espírito não ouvir isso, não revelar isso pra você, vai ser mesmo que nada. E ela tem falado pra mim, tal coisa é pecado, tal coisa é pecado. Gente, não fazia ideia que aquilo era pecado. Mas agora eu sei. Então, a partir do momento que eu sei, eu não posso mais ficar nisso, eu não posso mais permitir esse pecado na minha vida. Então, é por isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Não fica sofrendo, não fica deixando a vida acontecer. Gente, viva a vida como ela deve ser vivida no Espírito. Viva a vida que Deus tem pra gente. Vamos viver a vida que Deus tem pra gente, que é a vida de plenitude. Tem guerras, tem opressão, tem, mas a gente não deve ficar nela. Não deve ficar nisso. Imagina se eu não tomo atitude e eu estar oprimida até agora. Então, hoje eu trouxe para vocês essa palavra porque foi o que aconteceu de mais significativo esses dias, assim, de despertar. Então, eu oro a Deus e eu peço a Deus essa noite que Deus, ele fale com todos vocês essa noite. Que Deus ele possa falar de forma clara no coração de cada um de vocês. Não o que eu estou trazendo agora, porque o que eu estou trazendo agora, eu espero que
que vocês absorvam isso e que realmente seja algo assim que faça diferença na vida de vocês. Mas o que eu estou declarando agora, e eu peço a Deus, em nome de Jesus, é que hoje vocês lembrem do que eu falei agora e vocês orem com Deus tete a tete. Você imagina, você pensa, sabe o que eu faço com Deus? Eu não tô vendo ele, eu sinto, eu percebo. Gente, eu tô toda me tremendo aqui. Nossa, obrigada, Senhor, pela sua presença. Mas o que eu quero hoje é trazer para vocês o seguinte: quando eu vou orar no meu quarto, seja onde for, eu imagino Deus na minha frente. Eu imagino que ele está ali. Apesar de eu saber que ele também está aqui. Mas eu imagino que ele está ali e eu vou lá e... Nossa, e às vezes tem momentos, são momentos muito sérios, que eu pego e falo para Deus: Deus, senta aqui comigo. Senta aqui na minha frente. Vamos conversar. Eu tenho uma coisa muito séria para falar com o Senhor. Eu sei que o Senhor já sabe de todas as coisas, mas eu preciso falar. E aí eu vou lá e falo para ele: olha, Deus, eu tô passando por isso, isso. E eu vou lá e falo, converso com ele. Tem momentos que eu começo a louvar e aquela coisa, mas tem momentos que é como se eu estivesse sentando ali com o juiz, sentando ali com meu marido, com o filho, e falar assim: ó, eu preciso falar com você. E é isso, sabe? E Deus me responde, Deus fala comigo. Tem também essa questão que eu preciso melhorar muito, da gente esperar também Deus falar. Porque às vezes a gente fala e não espera Deus falar com a gente. E nisso não espera, por quê? Porque a gente está com muita pressa para dormir, muita pressa para fazer as coisas do dia, muita pressa para fazer qualquer coisa, mexer no celular, olhar o Instagram, olhar a vida dos outros, uma coisa que não vai acrescentar em nada pra gente. Então é isso, gente. Vamos procurar priorizar Deus. Gente, isso tudo que eu tô falando é primeiro para mim. É igual eu falei, passa sempre primeiro por quem tá falando. A gente precisa parar diante de Deus sem pressa, com respeito. Não estou falando para ser solene. Oh, meu Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Não, mas que a gente tenha amor, admiração, respeito, porque Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Ele é a pessoa que mais nos ama e nós devemos amar Ele acima de todas as coisas, priorizar Ele e assim ter Ele em pensamento em todo o tempo. Pode falar, Vita. Vita? Pode falar, Vita. Travou o celular da Vita? Vai falar, Vita? Fala aí. Tá me escutando? Oi? Tá me escutando? Sim. Tá me escutando? Sim. Michele? Sim, tô escutando. Ó, uma coisa que eu queria eu sei que não vai dar tempo para você me explicar, o Márcia, o Bel, quando voltar amanhã, mas é uma dúvida que eu queria que vocês me tirassem, porque como eu sou muito fraca nessas coisas de entender, né? De entender, não, de coisa que nem entender, até entendo. Essa história de coração mau, pensa bem. Você sentiu a presença do Espírito Santo agora. O Espírito Santo não entra em coração mau, Michele. Para mim, eu imagino, assim, sabe? Que uma pessoa de coração mau, uma pessoa de coração ruim, eu acho que não sente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele habita no lugar santo. Se o coração está cheio de mágoa, se seu coração é mau, se seu coração é ruim, como o Espírito Santo vai? Michele, desculpa, é no meu pensar. Eu queria que você, Bel, Márcia, que tivesse uma entendimento, explicasse para mim, porque não é só de vocês aqui no grupo que eu já escutei isso, entendeu? Outro dia eu estava numa reunião de mulheres em chá da igreja,
E uma irmã levantou e falou isso, e ela falou, coração, todo mundo tem o coração mau, e aquilo me magoou, e eu fiquei sempre, eu falei, meu Deus, eu estou entendendo errado, então eu vou perguntar para as meninas do grupo, que eu tenho mais intimidade, para me explicar, porque eu acho que em coração que existe maldade, um coração mau, um coração ruim, o Espírito Santo não habita. E eu acho que eu pedi tanto a Deus um sinal de tudo isso que eu estava pedindo, que Deus foi e fez você, o Espírito Santo tocou em você. Você sentiu o Espírito Santo nessa live. E eu, Caio, também senti. Você entendeu? Então, agora eu não sei, eu pedi para Deus, eu orei, consagrei, e pedi para o Senhor me explicar, me mostrar o motivo desse, que os povos falam que nós temos um coração mau. Eu sei que não vai dar tempo de você me explicar, mas o Bel, amanhã, semana vem, o Bel. A Bel é melhor, né, para explicar. Mas eu vi aqui um versículo que fala assim, 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí, aqui em Salmo 51:10, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A Bel, quando me explicou sobre o coração, ela me explicou aquele versículo, né, que eu acho que é Jeremias 17:9, acho que fala assim, que enganoso é o coração que a própria alma desconhece, né? Quem poderá o conhecer, né? Mas, assim, é que eu creio, a Bel vai te explicar, tá? Mas eu creio que, pelo que eu entendi, a nossa natureza humana é pecaminosa, nosso coração é mau. Mas, tudo que tem de bom vem de Deus. Então, assim, é por isso que eu estava falando que a gente precisa fortalecer o quê? Aquilo que vem de Deus ou aquilo que já vem ali do pecado, de Adão e Eva, aquilo que tem ruim, que já vem com a gente, né? Então, é isso que eu estava falando, da gente fortalecer o nosso espírito, porque é no nosso espírito, é por isso que fala assim, para a gente olhar para o alto, para as coisas de Deus, para as coisas boas. Então, assim, eu creio que não é que assim, por exemplo, quando a gente sente inveja, vem de onde a inveja? Vem do coração, não é do nosso espírito. Se às vezes a gente sente raiva, vem de onde a raiva? Do nosso coração. Então, o nosso coração não é bom, né? Se ele fosse bom, 100% bom, é só Deus. Se fosse bom, não viria essas coisas no nosso coração. É isso que eu entendi. Mas depois a Abel vai poder explicar melhor. Tá bom? Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todas vocês por participarem aqui comigo. Peço a Deus que Deus as abençoe assim grandiosamente, que vocês tenham experiências assim maravilhosas, sobrenaturais com Deus, porque nada melhor do que ter uma experiência com Deus para fortalecer o nosso espírito e nos dar aquela fome, aquela sede de quero mais, porque falam que açúcar é mais viciante que cocaína. Eu acredito que Deus é mais viciante do que tudo. Deus ganha do açúcar. Então, é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Se alguém quiser, Vita, você pode finalizar com uma oração? Pode orar, Vita. E finaliza aí para mim. Liga o áudio. Desculpa. Agora vai. Deus, Pai, eu te agradeço por essas palavras, por esse ensino. Obrigado por tudo, obrigado por cada uma que esteve neste momento, nessa live. Abre nossos entendimentos, para nós cada dia, Senhor, entender a tua palavra, entender o teu ensinamento. Obrigado por cada uma, Senhor. Te agradeço por hoje. Amém. Amém, glória a Deus. Marta, sério mesmo, um dos meus sonhos tem sido um dia nas suas férias, num dia que você puder, você trazer a palavra.
porque eu amo quando você fala. Eu amo quando todo mundo fala, mas a Marta, gente, parece João Batista. Ela chega e eu acho que os demônios saem tudo correndo. Então, gente, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Em paz me deito e logo pego no sono. Eu nunca sei. Deus abençoe vocês. Tchau.